Sou uma mistura tão estranha do bem e do mal que seria difícil me descrever. Perigoso. Bem-vindos e bem-vindas a esse microcosmo de rock, metal e cultura em geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e nômade cósmica, e Cradle of Filth, sozinho, já é bom. Com participação do Vili Valo do Rim, fica ainda melhor. E os dois juntos, falando de um dos maiores nomes da literatura gótica que eu tratei no meu primeiro semestre de letras. Bem, na falta de adjetivos, vamos de história, porque isso não falta hoje. Você sabe o que caracteriza uma personagem byroniana ou byrônica para nos atermos ao título da magnífica The Byronic Man? São personagens que não escondem suas falhas, possuem grande talento e paixão, são desajustadas sociais, tendem ao exílio, à altivez e, por fim, à autodestruição. Tal como o poeta que lhes dá nome e que é considerado, entre muitos atributos, o protótipo do que seria o astro do rock nas décadas vindouras. George Gordon Byron, ou simplesmente Lord Byron, nascido em 22 de janeiro de 1788 e falecido em 19 de abril de 1824, aos 36 anos. The Byronic Man apresenta seu eu lírico em primeira pessoa fazendo o inventário da sua vida. O homem byrônico original, ou seja, esse poeta inconformado, amante das artes, dos animais, e que ainda em vida desfrutou da chamada Byromania. E embora tenha amado num primeiro momento todo esse alarde em volta dele, pouco depois foi para um exílio voluntário. Tão só quanto um poeta nos muros de Jericó ou a lua sem conforto das estrelas, eu abomino saber que um homem sem uma alma não é nada além de uma jarra canópica quebrada. Byron foi filho único de uma herdeira escocesa e de um oficial britânico, e eram pessoinhas complicadas, conflitantes e até com rumores de ter alguns distúrbios mentais. O pai vivia pedindo dinheiro emprestado para ela, dizem que casou unicamente por motivos de grana, e aí desaparece e vai falecer provavelmente de tuberculose em Paris. E o que acontece nesse meio tempo? Um tio-avô também falece, e com isso, Byron, aos 10 anos de idade, torna-se barão, e há quem diga uma criancinha insuportável. E em outros casos, alguém fofinho, mas já tendendo a ser meio irascível, e a relação mãe e filho é contestada, dependendo da biografia que você lê. Tem a da Doris Langley Moore e tem a do John Galt. Sim, igual o personagem lá da Ayn Rand da Revolta de Atlas. Eu provei disso e aperfeiçoei, escrevi um soneto através disso, e nesse estado de êxtase beijou-me o mal com úmidos lábios. Ele era altamente preocupado com a aparência e reconhecido por ser uma pessoa muito bonita, usava rolinhos no cabelo à noite, treinava equitação, natação, boxe e desenvolveu um jeito muito peculiar de andar, isso tudo para esconder uma deficiência que ele tinha no pé direito desde a infância. Há pessoas que dizem que é por causa de paralisia infantil, outras por causa de displasia óssea. E isso, obviamente, associado a um jeito blasé, a chamada personalidade forte, e que ele tirava onda de si mesmo com um humor ácido, chamando a si mesmo de o diabo manco, igual lá no livro Asmodeus, lá do século XVIII. Mas a verdade é que talvez a gente nunca saiba a verdade de quanto isso lhe causava de sofrimento físico e psicológico, a ponto de mascarar. Ele media 1,75 e oscilava o peso de 60 a 90 quilos, dependendo da época do ano e do humor, ou seja, com certeza distúrbios alimentares aí. Denominam-me maligno, insano Caliban, de modos deveras perigosos para serem conhecidos. Uma moda passageira, ensinada em toda devassidão e em excesso em uma canção. E havia mais alguma atividade física na qual ele se excedia? Sim. A letra fala em Faustinas e Minas, mas dá para incluir aí com toda certeza Marco Aurelius e Jonathan Harkers. Não se sabe quantos filhos e filhas Lord Byron teve, mas oficiais, as duas faleceram, ainda que ilegítimas. Oficiais, eu digo que se saiba, nos primeiros anos de vida, e a única que sobreviveu, Ada Lovelace, essa sim, legítima, tornou-se uma das figuras fundadoras da área da computação.
e quando era para ele falar em cartas sobre experiências com determinadas pessoas, usava termos cifrados extraídos lá do Satyricon, que já tem vídeo aqui. Qual o alcance das mentiras que se erguem quando amantes fenecem? E qual círculo dantesco será meu quando eu lá chegar? Eu acredito que uma das, se não a amizade mais conhecida de Lord Byron foi com Percy Shelley, também poeta, que eu adoro, acho maravilhoso. Tiveram um jornal juntos, ainda que por pouco tempo. Ele, vegano, ativista, introduziu a ele o vegetarianismo, ainda que ele voltasse, e descrevia as suas casas como verdadeiros palácios de Circe, porque tinha uma bicharada, excetuando cavalos, que andava por tudo livremente. Ele amava um cachorro específico chamado Boatswain, que morreu de hidrofobia, e ele não tinha medo de ir lá tratar o bichinho até ele finalmente não resistir. Ah, vai te morder, vai te contagiar. Não importa. E ergueu-se então para esse bichinho um túmulo magnífico com epitáfio, e esse fato seria usado anos adiante por Robert Ripley para fazer o povo inglês se conscientizar, dizendo que até o cachorro de Byron tem um túmulo magnífico e ele nem sequer um túmulo minimamente decente. Agora é um momento altamente debochado porque gostamos. Essa história é conhecidíssima de quando ele entrou na universidade e não admitiam cachorros. Como assim eu não posso levar o bichinho que eu gosto? Então ele adotou um urso. E como havia essa brecha no regulamento, não puderam expulsar. E acho que todo mundo sabe o que foi aquele rolezinho very crazy na Suíça em 1816, onde o pessoal teve de se trancar em casa, ele estava presente, e aí nasceram algumas historinhas nada importantes aí para a cultura em geral. E ele chegou junto ali da irmã da Mary Shelley, porque, né, fugindo com desgosto para mapas estrangeiros, eu ainda interpreto um vampiro aristocrata, o patrono santo da mágoa. Você não consegue ver que o meu mundo está desabando? Afastando-nos um pouco das idealizações, por mais que estejamos falando de personagens da literatura romântica, seja fictícias, seja reais, alguns dos reais motivos pelos quais ele abriu fora da Inglaterra tinha a ver com rumores, com quem que ele tá fazendo coisinha agora, isso aí pode dar problema, e dívidas. É isso aí, e então ele vai viajar com essa desculpa de que expandir horizontes e blá blá blá, e vai parar lá em Sintra, em Portugal, e vai se referir a essa região em obra sua como um Éden glorioso. Gostou e não foi pouco, e mandou para um amigo uma carta mostrando como ele estava proficiente em português, constituída majoritariamente de xingamentos. Aí então, de lá para Espanha, depois para Itália, depois para Malta, depois para Grécia, mas calma que tem muito a dizer. Nesse meio tempo, então, região do Levante, do Crescente Fértil, o interesse pelo misticismo sufi, e ele diria o seguinte, que o encanto que sentia por essas regiões é porque seus sentimentos poéticos estavam fortemente conectados a esses países e aos eventos relacionados a eles. Byron encantou-se pela cultura da Armênia, vejam vocês, com a ajuda de monges. E aí o que ele vai fazer? Publicar dicionário, gramática, vai fundar praticamente a armeniologia, vai inspirar poetas lá da região e vai colocar no prefácio dessas obras questões envolvendo a luta desse povo pela libertação dos impérios sassânida e otomano. Ou seja, vamos cair depois lá na Grécia e ele vai fazer o quê? Ao invés de ficar dando rolezinhos neste exílio autoimposto, ele vai decidir vender posses suas e entrar no conflito pela independência desse país em relação ao Império Otomano e até adotar crianças órfãs. Vejam vocês que doideira a vida desse cidadão. Ele não tinha experiência alguma, já estava ficando desgostoso com o fato de que havia dissidências internas, e eis que antes da expedição dele sair, em 15 de fevereiro de 1824, contrai uma estranha febre e falece em Misolong 4 dias depois. Ele é considerado herói local e há lendas que seu coração ficou pela Grécia enquanto o corpo voltou para a Inglaterra apesar do seu último desejo. Multidões compareceram ao cortejo, a abadia de Westminster recusou-se a sepultá-lo e ele encontra-se ao lado da filha na igreja de Santa Maria Madalena.
Byron teve de destruir livros porque o seu conteúdo estava muito explícito em muitos poemas. Ele também incomodou muita gente com poesia de cunho social, frequentou círculos intelectuais como os promovidos por Germaine de Staël, e a sua autobiografia foi queimada um mês depois de ele já não estar entre nós. Ele inspirou o protagonista de Glenarvon, de Caroline Land, com quem também chegou ali juntinho, muito mais que questões literárias. O seu poema, vários deles são aclamadíssimos, belíssimos, mas um dos mais dentre todos é Dom Juan, que é equiparável a John Milton, Paraíso Perdido, e Dom Juan Triunfante. É o nome da obra máxima de alguém, protagonista de algum livro muito bacana, que inspirou o Maiden, e óbvio que já tem vídeo aqui também. Pergunta a letra: conseguirão para sempre ouvir o meu riso? E considerando o tanto de obras inspiradas nele, desde as Irmãs Brontë, até a filosofia de Friedrich Nietzsche, até a música clássica, o rock, o metal, a música gótica, eu diria que sim, Byron estará entre nós durante ainda muitos e muitos anos, e eu espero que continue assim. Conhecem mais alguma banda que abordou essa figura interessantíssima? Eu espero que sim, porque eu quero voltar a falar dele aqui muitas e muitas vezes. E eu adoraria ver uma cinebiografia dele. E digam aí quem vocês acham que o interpretaria dignamente. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha com todo mundo. Te inscreve aí no canal, porque é de graça e me ajuda de montão. E eu dependo disso para ele chegar a mais gente doida, trevosa, literária e etc. No mais, eu te agradeço por ter assistido até aqui. Forte abraço, ótimas músicas e leituras, e Dove Dzenia.